Vamos lá, vamos começar? Vamos começar então, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Estou aqui com a minha edição do nosso querido O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Edição brasileira, a tradução famosa do Jório Dauster. E, em suma, vou ler, obviamente, em português mesmo. Esse livro, na verdade, eu li ele em português mesmo, e a live hoje toda vai ser, obviamente, comentada em português. Então, vamos começar, né? Então, todos aí, vamos começar. Vamos lá, o negócio é o seguinte. O livro, né, O Apanhador no Campo de Centeio, é um romance, é um relato de 2 ou 3 dias da vida do jovem Holden Caulfield. Tá? É um adolescente, 16 anos de idade, ele estudava num colégio interno, né? num internato, em Newark, se não me engano, costa leste dos Estados Unidos. Os pais moram em Nova York. E, assim, sobre o que trata o livro, né? A primeira coisa que a gente tem que saber. O livro ele trata de uma crise de depressão ou de uma crise nervosa, né? Não fica claro isso, vai ficar claro ao longo da live. Ele tem uma crise, em suma, naquele determinado ponto da vida dele, ele tem uma crise, ele é internado e pedem para ele escrever um relato das coisas que aconteceram com ele. Vamos ler, isso está no final do livro, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, isso aparece bem no finalzinho do livro. Isso é tudo que eu vou contar. Podia contar também o que fiz quando voltei para casa e como fiquei doente e tudo. E o colégio para onde vou no próximo outono depois que sair daqui. Mas não tenho a mínima vontade, no duro mesmo. Esse negócio todo não me interessa muito agora. Uma porção de gente, principalmente esse cara psicanalista que tem aqui, vive me perguntando se eu vou me esforçar quando voltar para o colégio. Então, em suma, no final do livro, a gente entende o que é o livro. O livro é o relato que os médicos pediram para ele fazer, em suma. O médico que estava tratando ele, psicanalista ou psiquiatra, em suma, pediu para ele fazer justamente desse período que ele passou ruim e tal, em que ele teve a crise, tá entendendo? E assim começa o livro. Surge do relato que pediram para ele fazer, em suma, depois que ele teve essa crise. O livro, então, começa contando exatamente como se deu essa crise. E assim começa, né, o capítulo 1 do livro, o início do livro. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância. A linguagem dele o tempo todo é assim, né? O que meus pais faziam antes que eu nascesse, toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que eu estou dizendo, mas são sensíveis para burro. E, afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. É o tempo todo assim, né, a linguagem dele. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Foi só isso que contei ao DB, e ele é meu irmão e tudo. Ele está em Hollywood. Aí ele começa a falar do irmão. Parará, ele conta sobre o irmão dele. Mas, em suma, assim começa o livro, né? Com um relato da... o que aconteceu para ele ter tido esse problema. E o que aconteceu? Né? Ele começa o relato contando, né, dele lá na escola, que ele já estava a ponto de ser expulso da escola. Ele estudava num internato, pense, uma escola para rapazes, etc., tido como uma boa escola, etc. Ele só era bom em redação, só era bom em escrever, né? Ele gosta, né, de escrever e tal, mas assim, o resto ele estava muito mal nas matérias. E eles estavam na pausa de Natal lá da escola, né? Lá no hemisfério norte eles dão pausa nos estudos para o Natal,
e quando ele voltasse do Natal, o colégio já ia mandar ele embora, porque ele não tinha nota para continuar. E ele decide sair da escola. Ele já está de saco cheio, ele está de saco cheio dos colegas. Os colegas são meio bullies, né, com ele. Ele acha os colegas meio falsos, tá entendendo? Meio fake, ou violentos, bully. Ele não tem muita conexão com os colegas, tá entendendo? Já está de saco cheio da escola. Ele chuta o balde, decide fugir da escola e ir para Nova York, em suma, que é onde ele mora, mas não para casa diretamente, porque senão os pais iam ver e iam ralar com ele. Então ele fica perambulando pela cidade de Nova York, tá entendendo? Passeando, tendo encontros, tá entendendo? Enquanto a namorada, enquanto um monte de gente. Tô aqui com a minha colinha aqui. Bom, falando isso tudo que eu falei, né, não parece muita coisa, né? Um adolescente, né, foge da escola, fica 3 dias fora, tem uma crise, é internado. É óbvio que a gente tem que ir buscar, né, um pouco no pensamento, né, do personagem, as coisas que ele divide conosco, as motivações dele, qual seria o sentido desses fatos que aconteceram com ele, e não é por outro motivo que o próprio médico, né, o psiquiatra, sei lá, né, pede para ele relatar, né, para ele tentar botar uma ordem nas coisas que estavam fervilhando na cabeça dele. Então vamos lá, o que a gente percebe no livro à medida que a gente vai avançando? O Holden, ele é um adolescente muito observador, né? Notem bem, não sei se vocês se lembram, né? Ele vem de uma família onde todo mundo escreve, né? O irmão mais velho dele, olha lá, Kyland, ele se hospeda no hotel, exatamente. Ele faz um monte de coisa nesses dias que ele foge da escola. Mas voltando, o irmão mais velho dele está em Hollywood para escrever roteiro para filme, etc. Ele tem um irmão que já faleceu, que escrevia também. A irmãzinha dele menor, a Phoebe, também gosta, tem um diário, tal, também gosta de escrever. E ele, a única matéria que ele vai bem na escola é justamente redação, né? Quer dizer, então assim, ele já vem de uma família onde todos escrevem. Redação é a única matéria que ele domina, né? E ele, assim, de certa forma, parece assim, já uma pessoa assim madura, não é isso? Vou ler um trechinho aqui para vocês. Quando ele acaba de fugir da escola, ele pega o trem para ir para Nova York, né? E aí ele está descrevendo o trem. De repente, uma dona tomou o trem em Trenton e sentou ao meu lado. Já era um bocado tarde tudo, e por isso o vagão estava praticamente vazio. Mas ela sentou bem ao meu lado, e não em qualquer banco vazio, porque vinha carregando uma mala enorme, e eu estava logo no primeiro banco. O vagão estava meio vazio, a mulher foi e sentou bem no lado dele. Deixou a mala bem no meio do corredor, onde o condutor ou qualquer um podia tropeçar nela. Estava usando umas orquídeas, como se tivesse acabado de sair de uma baita de uma festa ou coisa parecida. Acho que ela devia ter uns 40 ou 45 anos, mas era um bocado bonita. Sou doido por mulher, no duro. Não que eu seja nenhum tarado nem nada, embora seja bastante macho. O negócio é que eu gosto mesmo das mulheres. Elas estão sempre deixando a porcaria das malas delas bem no meio dos corredores. Então, em suma, ele é super observador, né? Ele tem, o tempo todo no livro, ele tem uns comentários assim, né? Sobre as pessoas, né? Coisas que, em suma, uma pessoa sensível vê, né? Falando das mulheres, elas estão sempre deixando a porcaria das malas bem no meio dos corredores, né? Em suma, ele tem uma série de observações assim engraçadas, né? Algumas, né, nem tanto, mais sérias e tal. Mas ao mesmo tempo que ele parece maduro, ele parece meio garoto também, né? Vamos continuar lendo a mesma passagem que ele está conversando com essa mulher que ele conheceu no trem. Ela para ele. Você estuda no Pense? Perguntou. Ela tinha uma voz agradável. Era mais uma voz agradável de telefone.
Ela bem que devia carregar uma porcaria de um telefone com ela por toda parte. Eu estudo lá, sim, respondi. Ah, que interessante, então talvez você conheça meu filho, o Ernest Morrow. Ele também está lá no Pense. A mulher é a mãe de um aluno, de um colega dele, da escola. Aí ele, conheço sim, ele é da minha turma. O filho dela, aí ele começa a falar pra gente do filho dela. O filho dela era, sem dúvida, o maior sacana que já tinha passado pelo Pense em toda a infeliz história do colégio. Ele estava sempre andando pelo corredor depois de tomar banho, batendo com a toalha encharcada na bunda dos outros. Aquele negócio de pegar a toalha molhada e pá, dar nos outros. É esse o tipo de cara que ele era. Aí ela, ah, que interessante, ela disse, mas sem ser besta nem nada, estava só querendo ser simpática. Vou contar ao Ernest que nós nos encontramos, continuou ela. Posso saber o seu nome, meu filho? Aí ele respondeu, Rudolf Schmidt. Respondi. Ele não dá o nome dele, né? Ele é Holden. Ele é o Rudolf Smith. Não estava com a mínima vontade de contar a ela toda a história da minha vida. Rudolf Smith era o nome do zelador do nosso dormitório. Ele deu o nome do zelador do dormitório para a mulher. Aí ela, você gosta do Pense? Ela perguntou. O Pense não é de todo mal, não é nenhum paraíso. Aí ele começa, né, a enrolar a mulher. Nem nada, mas é tão bom quanto a maioria dos colégios. Alguns professores são um bocado conscienciosos. Ele começa a enrolar, né, a mulher. Aí ela, o Ernest adora o Pense. Aí ele, eu sei que ele gosta de lá, eu disse. Aí comecei a embromar um pouco. Ele se adapta muito bem às coisas, no duro, ele realmente sabe se adaptar ao meio. Você acha? Ela perguntou, parecia interessada para burro. O Ernest? Claro que sim. Aí fiquei olhando enquanto ela tirava as luvas. Puxa, a mulherzinha estava coberta de pedraria. Acabei de quebrar uma unha saindo do táxi. Olhou para mim e sorriu. Ela tinha um sorriso tremendamente simpático, verdade. A maioria das pessoas ou não sabem sorrir ou tem um sorriso pavoroso. Eu e o pai do Ernest, às vezes nos preocupamos com ele. Às vezes pensamos que ele não faz amigos com facilidade. Como assim? Bem, ele é um rapaz, a mãe falando, muito sensível. Ele nunca foi de ter muitos amigos. Talvez porque encara as coisas com seriedade demais para a idade dele. Sensível, aí ele comentando, sensível, essa era a maior. O tal do Morrow tinha tanta sensibilidade quanto um assento de privada. Olhei bem para ela. Não me parecia nenhuma imbecil. Parecia mesmo que era capaz de saber direitinho que bom sacana que era o filho dela. Mas não se sabe nunca quando se trata da mãe de alguém. Todas as mães são um pouquinho amalucadas, mas o fato é que eu estava simpatizando com a mãe do Morrow. Ela era 100%. E aí ele, a senhora aceita um cigarro? Vai oferecer um cigarro para ela. Ela olhou em volta, acho que não se pode fumar neste carro, Rudolf. Ela disse, Rudolf, essa foi infernal. Ela falando o nome dele, que na verdade não é dele, né? É do outro cara. Essa foi infernal, né? Que é uma gíria antiga, né? Esse livro, gente, é dos anos 40. A história se passa em 1948. Então, assim, o tradutor, ele traduziu com todas as gírias, né? Da época no Brasil. Isso aqui é anos 50, 60, a tradução. Então, tem algumas coisas que não se fala mais hoje em dia, mas que ainda assim dá um tom engraçado ao livro, né? Então, em suma, ele ao mesmo tempo era um tipo maduro, o Holden, mas ao mesmo tempo ele tinha, né, as infantilidades, as coisas de adolescente, né? E como ele mesmo diz, ele inventa muita mentira. Tem uma passagem que ele fala que ele é super mentiroso, que se ele for até a esquina e voltar a comprar cigarro, é capaz de, se alguém perguntar para ele dizer que vai até a ópera. Ele fala isso, né? E aqui, por exemplo, tem uma passagem aqui, né, das mentiras para ele. Cadê? Aqui. Tá. É uma passagem, continua a conversa dele, né, com a mulher, né, com a mãe do colega dele, né? E aí ele pergunta para a mãe, ele falou à senhora sobre as eleições? Perguntei, as eleições na turma? Ela fez que não com a cabeça, tinha posto a mulherzinha em transe, no duro.
Bem, muitos de nós, ele vai falando a história dele, muitos de nós queríamos que o Ernie fosse o chefe da turma. Era realmente uma escolha unânime, quer dizer, ele era o único sujeito realmente capaz de ocupar o cargo, eu disse. Puxa, agora ninguém me segurava mais, né? Contando um monte de mentira para a mulher. Mas quem acabou sendo eleito foi outro cara, o Harry Fencer. E sabe por quê? Pela única e exclusiva razão de que o Ernie não quis ser candidato. Só porque ele é tão modesto, tão tímido e tudo. Ele recusou. Puxa, ele é modesto mesmo. A senhora deve procurar fazer com que ele se modifique um pouco nesse ponto. Olhei para ela, quer dizer, ele falando, né, que o garoto, o garoto é o maior safado, entendeu? Mas ele dizendo, não, ele é tímido, ele é modesto, falando para a mãe, né, do garoto. Olhei para ela, ele falou à senhora sobre isso? Não me disse nada, né? Falando, sacudi a cabeça. O Ernie é assim mesmo, é evidente que não ia contar. Esse é o defeito dele, ser tão tímido e modesto. A senhora deve realmente tentar fazer com que ele seja um pouco mais desembaraçado, né? Aí vai. Nesse exato instante, o condutor apareceu para conferir a passagem dela e me deu uma chance de parar com a embromação, né? O cara está conferindo os tickets. Mas até que eu estava satisfeito de ter dito aquelas besteiras. Um sujeito assim como o Morrow, né, esse colega, que está sempre batendo com a toalha na bunda dos outros para machucar mesmo. Não é safado só quando é garoto, é safado a vida toda. Mas aposto que depois de toda aquela babuzeira que eu falei, a mãe dele vai pensar sempre nele como sujeito tímido e modesto para burro que não deixou a gente elegê-lo chefe da turma. Certamente vai pensar, não se sabe nunca, as mães não são lá muito espertas nesse tipo de coisa. Então, em suma, ele fala um monte de besteira, é irônico, lógico, também, tá entendendo? Mas assim, voltando, né? Ele ao mesmo tempo que é muito adulto e muito sensível, ele é adolescente e ele fala mentiras, etc e tal, né? Isso é uma característica dele. Bom, apesar dessa meninice dele, né, desse jeitão adolescente dele e das mentiras que ele fala, ele passa o romance inteiro buscando conexão real com as pessoas. Não sei se isso ficou claro para você. Ao longo de toda a história, ele busca se conectar com as pessoas. Então, por exemplo, no início do livro, em Pense mesmo, ele descreve os colegas dele como obtusos, brutos, né? Assim, o cara só quer saber de jogo, suma, só pensa em besteira, tal. Quer dizer, ele não consegue ter uma conversação assim com os colegas. Nesse trecho que a gente está lendo aqui, né, dessa conversa com a mãe, ele tenta tomar um drink com a mãe, ele convida ela para tomar um drink, quer ver? Ele fala, cadê? A senhora aceita um drink? O garoto tem 16 anos, aí vira para ela. A senhora aceita um drink? Perguntei, estava com vontade de beber um troço qualquer. Podemos ir até o carro-restaurante, vamos? Ela, meu filho, você tem idade para pedir bebidas alcoólicas? Ela perguntou, mas sem ser desagradável. Ela era simpática demais para ser desagradável. Aí ele, poder não posso, e lá isso é verdade, mas normalmente me servem por causa da minha altura. Respondi, e além disso eu tenho um bocado de cabelo branco. Virei de lado e mostrei a ela os meus cabelos brancos. Ela ficou fascinada com o troço. Vamos, a senhora não quer me acompanhar? Insisti. Eu bem que gostaria que ela fosse comigo. Acho que não, mas muito obrigada, meu filho. E de qualquer maneira, o carro-restaurante deve estar fechado. Já é muito tarde, sabe? Ela tinha razão. Eu já havia até esquecido da hora. Aí ela olhou para mim e perguntou aquilo que eu estava mesmo com medo que ela perguntasse. O Ernest me escreveu dizendo que voltava para casa na quarta-feira, que as férias de Natal iam começar na quarta-feira. Espero que você não tenha sido chamado para casa de repente, por causa de doença da família. Ela realmente parecia estar preocupada. Aí ele fala, em suma, que ele vai ter uma operação, ele inventa uma história para ela, em suma, ele fala outra mentira para ela, né? E aí, e ele termina nessa passagem. Não conversamos muito depois disso.
Ela começou a ler o Vogue, que tinha trazido uma revista, e eu fiquei olhando algum tempo pela janela. Ela desceu em Newark, desejou que tudo corresse bem na operação, sempre me chamando de Rudolph. Aí me convidou para visitar o Ernie, o filho, né, durante o verão em Gloucester, Massachusetts. Disse que a casa deles era bem em frente da praia e tinha quadra de tênis e tudo. Mas eu só agradeci e disse a ela que ia para a América do Sul com a minha avó. Eu vou para a América do Sul com a minha avó. Essa era mesmo de amargar, porque a minha avó quase nunca sai nem de casa, a não ser talvez para ir uma porcaria de uma matinê ou coisa que o valha. Mas eu não ia visitar aquele filho da puta do Morrow nem por todo o dinheiro do mundo, nem que eu estivesse desesperado. E assim termina o capítulo, né? Então, em suma, ele está sempre tentando se conectar com as pessoas. Não consegue se conectar com basicamente ninguém. Os colegas, essa mãe, né, com quem ele tem esse 1 ou 2 capítulos grandes conversando. Todo o livro fala de desencontros, tá? Vamos lembrar que ele chama uma garota para sair, né? Sally Hayes, né? Pô, que eu acho que ele até chama ela de, pô, a rainha da falsidade ou alguma coisa assim. Tem um encontro dele com uma prostituta, Sunny Ensolarada, né? Alguma coisa assim, o nome dela. A garota rouba o dinheiro dele. Ele quer conversar só, ele chama a prostituta para o quarto dele, mas fala, não, eu só quero conversar. E aí ela, pô, briga, rouba o dinheiro dele. Tem as turistas que ele encontra no hotel, não sei se vocês se lembram dessa. E aí ele tem 3 moças que são turistas em Nova York, né, que nunca estiveram ali, né, e estão assim, querendo ver as coisas, ver como é que as pessoas se vestem, quais são as modas e tal. E ele querendo, né, em suma, ficar com alguma delas, né. Aí ele chama uma para dançar. E aí, enquanto eles estão dançando ou conversando, não me lembro, ela fica olhando para as outras mesas. Ela está mais preocupada em ver as outras pessoas, ver como elas se vestem, como elas se portam, do que estar ali com ele, né? Então, isso é o livro inteiro. Agora, tem uma pessoa no livro todo com quem o Holden realmente se conecta. Alguém lembra quem é? Alguém lembra quem é essa pessoa? O encontro com a prostituta foi muito hilário, Kailane, foi uma confusão. A prostituta chama como é que é o nome? O gigolô dela vem, bate nele. É uma cena assim de filme B, né? Mas em suma, tem uma pessoa com quem ele se conecta de fato no livro, uma única pessoa, que é a irmãzinha menor dele, a Phoebe. Ele tem um irmão mais velho que está em Hollywood, um outro irmão que já morreu, tem os pais que o tempo todo ele fica tentando evitar os pais, para os pais não descobrirem que ele está fugindo da escola, e tem a irmãzinha pequena dele que ele vai procurar se encontrar com ela também, escondido dos pais, para os pais ainda não verem que ele está fugindo, e ele vai, conversa com ela, é a única pessoa com quem ele tem uma conexão real. Lembram disso? Com toda a história. Deixa eu ler a passagem aqui para vocês, com a irmã dele. Lá na frente, página 157, para quem tem essa edição aqui, né? Essa aqui. 157. Antes disso, queria pelo menos conversar um pouquinho com Phoebe, por isso tratei de acordá-la. Ela acorda com muita facilidade, quer dizer, não é preciso gritar nem nada. Praticamente basta a gente se sentar ao lado dela na cama e dizer, acorda, Phoebe, e pronto, ela acorda, tá? Holden, ela disse imediatamente, passou o braço em volta do meu pescoço e tudo. Ela é muito carinhosa para uma criança. Às vezes ela é até carinhosa demais. Dei uma espécie de beijo nela e ela perguntou, quando é que você chegou? Bonito, né, o encontro deles. Depois tem uma outra passagem. Espera aí que eu ia ler para vocês aqui. Outra passagem, ele conversando com ela. Não sei muito bem se a danada da Phoebe entendeu o que eu estava dizendo. Ela é muito criança e tudo.
mas pelo menos estava escutando. Se uma pessoa pelo menos presta atenção, aí não é tão ruim. Então notem assim a conexão dele com ela, entendeu? Ela escuta ele, ela escuta, ela presta atenção, em suma. Com ela, que é a irmã menor dele, ele consegue ter uma conexão que ele não tem com mais ninguém durante o livro todo. Bom, na continuação desse diálogo que ele está tendo, né, no dia que ele vai lá encontrar a irmãzinha, escondido dos pais, na continuação desse diálogo, acontece uma revelação que é a questão crucial do livro, né? Por que o livro tem esse nome? Por que se chama O Apanhador no Campo de Centeio? Vocês sabem? Vocês entenderam ou não? De onde vem esse nome? Aí a gente lê a continuação. Ele falando para ela, você sabe o que eu quero ser? Perguntei a ela, sabe o que é que eu queria ser? Se pudesse fazer a merda da escolha? O quê? Para de dizer nome feio. Aí ele, você conhece aquela cantiga? Se alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio, eu queria... Aí a Phoebe corrige ele. A cantiga é, se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio. Ela disse, é de um poema de Robert Burns. Aí ele, eu sei que é de um poema de Robert Burns, mas ela tinha razão. É mesmo, se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio. Mas eu não sabia direito. Pensei que era se alguém agarra alguém, apanha, né? Apanhador. Se alguém apanha alguém no campo de centeio. Falei, seja lá como for, fico imaginando uma... Aí olha só, olhem o que ele vai descrever, hein? Atenção, gente, atenção aqui, que essa é uma das passagens centrais do livro. Seja lá como for, fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos. E ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho de fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto, apanhar, né? Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. Então, em suma, ele conta para ela meio que esse sonho, meio que essa fantasia dele, né? De que um campo de centeio... Eu peguei uma foto aqui para mostrar para vocês, gente, do que é um campo de centeio. Deixa eu virar aqui, peraí. Deixa eu virar aqui a câmera. Aqui, ó. Estão enxergando? Tá meio de lado aqui, ó. Ó. Tá vendo? É tipo o trigo, uma coisa assim. É uma planta alta, parece um mato, né? Mais lindo, né? Dourado e tal, né? Alto, né? E quer dizer, ele chega até, bate até a nossa cintura, sei lá, né? E aí umas crianças brincando aí, elas não veem para onde elas estão indo direito, né? Deve ser um lugar lindo para brincar, né? Mas a criança não vê direito para onde que ela está indo, né? E aí, quer dizer, nesse campo aí desse sonho, dessa fantasia dele, tem um precipício em algum ponto, entendeu? Então as crianças vão brincando por ali, naquele campo, e não veem e caem, tá entendendo? Naquele precipício. E ele sente que ele está ali para segurar as crianças, para apanhar, né? Por isso que ele é o apanhador no campo de centeio. Ele sente que ele está ali para não deixar elas caírem, tá? É daí que vem o nome do livro. Pô, mas afinal de contas, o que quer dizer isso? O que quer dizer esse sonho, essa fantasia que ele tem? Bom, ele fala exatamente que ele queria ser isso. Essa pessoa mais velha que salva, né, as crianças prestes a cair. Para onde as crianças vão cair? As crianças estão caindo. O que é exatamente esse cair? Bom, há várias pessoas com que Holden, né, ele cruza ao longo da história, e elas todas têm um elemento de dubiedade, né? As pessoas nunca são puras. Vocês já repararam isso? Há sempre alguma maldade ou alguma desordem na pessoa, de maneira que, às vezes, são pessoas meio ridículas, ou às vezes até mais mesmo, né? Assim, assustadoras. Mas sempre tem um elemento assim de ruindade, de desordem, de falsidade, de mentira nas pessoas, certo? Em todas as pessoas que ele encontra ao longo do livro.
Por exemplo, o velho professor Spencer, né, de quem ele vai se despedir lá no início do livro, que parece bem intencionado, chama ele, convida, mas que não demonstra interesse em ouvir ele, né? Começa a falar, questionar ele, das notas dele, do boletim dele. E ele vai ficando só apurrinhado com aquilo e quer ir embora, não quer mais falar com aquele professor. Tem o barman, né? O barman que é falso, que não fala com a pessoa, fala só com quem é conhecido, quem é famoso, aparece lá com as outras pessoas, o cara é grosseiro. Os colegas da escola dele, né, que são meio falsos, meio bullies, né, são todos assim meio idiota. A garota com que ele sai, que é meio metida, né? Tem até um professor querido dele, que era um professor antigo dele de literatura inglesa, né, que ele adorava. Ele vai se refugiar, meio que se refugiar na casa desse professor. O professor recebe ele na casa. Ele gosta do professor, mas aí num dado momento o professor ele tá dormindo, ele acorda, o professor tá fazendo um carinho na cabeça dele e tal, e ele obviamente, né, achou aquilo muito esquisito, muito estranho, né, que pensou, porra, tá me assediando, né, quer dizer, pô, tá querendo alguma coisa, e ele foge, deixa esse professor para trás, quer dizer, o professor que parecia muito legal, na verdade, o livro não deixa claro, né? Não dá certeza, né? Mas parece que é um assediador ao mesmo tempo, né? Pedófilo, sei lá, tá entendendo? Todo mundo tem algum elemento de falsidade ou de mentira, né? E assim, quem é a criança? A única criança no livro todo é a Phoebe, a irmãzinha dele, né? Então assim, a princípio, né, primeiramente vai parecendo pra gente que ele quer salvar a irmã dele, certo? Ele quer salvar a própria irmã, né, que é a pessoa que talvez mais ama na vida dele, pelo menos mostrado ali no livro. Ele quer salvar a irmã de ter o destino de todos os adultos, né, de todas as pessoas que ele conhece, tá entendendo? Que viram adultos e em suma, se tornam isso, tá entendendo? Quer dizer, ele vê a pureza da irmã, a todo momento ele enfatiza a ingenuidade, a pureza da irmã, e ele está vendo aquilo que ela vai, em suma, é o destino, é um destino incontornável, entendeu? Mas, gente, aí a gente chega num ponto em que, que a coisa fica ainda mais interessante. Ele não quer salvar a irmã dele. Ele quer salvar ele próprio, a alma dele próprio. É isso que está em jogo no livro. A irmã, no fundo, é ele mesmo. Né? Ele que se vê no limiar entre dois mundos, um mundo da inocência ao qual ele não pertence mais, certo? Ele não pode mais voltar para esse mundo, e o mundo da mentira, da falsidade, das aparências, do pecado, em suma, que ele já enxerga dentro dele e que ele fala para a gente, né? O livro é um depoimento muito sincero, é um depoimento muito franco, em que ele fala que ele mente, ele fala o que está passando pela cabeça dele. Num dado momento ele fala que ele é meio covarde. Ele vai abrindo o coração dele, certo? E ele sabe que ele tem um monte de porcaria dentro dele, certo? Um monte de coisa que em suma, que não presta, entendeu? Então ele sabe que ele não pode voltar para o mundo da Phoebe, tá entendendo? Da irmã dele, o mundo da pureza das crianças. E ao mesmo tempo ele sabe que ele está se encaminhando para esse mundo, e ele já sente esse mundo dentro dele. O que ele pretende fazer então? Qual é o plano dele? Ele pretende ir embora e ele planeja que vai fazer uma viagem para o oeste, né? Antes de falar com os pais, quer dizer, ele não vai nem encontrar os pais, ele marca num lugar para encontrar com a irmã dele. Na verdade, eu acho que ele vai até para deixar um bilhete para a irmã, e para fugir, para ir embora, para ir para o oeste dos Estados Unidos, e ele fala que vai viver num lugar muito bonito e ensolarado. E é óbvio que esse lugar muito bonito e ensolarado é uma imagem do Éden, né? É uma imagem do quê? Do paraíso original, entendeu? Do qual, né, todos nós temos, né, uma certa saudade, uma certa nostalgia, mas que é impossível, né, de ser reencontrado, tá entendendo? E esse Éden dele, que de certa forma é uma volta, vamos dizer, para os valores
em que ele acredita, etc., ele acha que ele vai encontrar se ele simplesmente fugir e se isolar. Esse é o plano dele. Ele quer apagar a maldade dele e do mundo, certo? Isso vai ficar bem claro na passagem que eu vou ler agora. Ele vai na escola da Phoebe tentar entregar um bilhete para ela dizendo que ele estava indo embora, certo? Então ele vai lá na escola dela e fala: aí comecei a subir a escada em direção ao gabinete do diretor para arranjar alguém que entregasse o bilhete a ela na sala de aulas. Dobrei o papel umas 10 vezes para que ninguém o abrisse. Não se pode confiar em ninguém numa porcaria de uma escola. Mas como eu era irmão dela e tudo, sabia que eles iam entregar o bilhete. De repente, enquanto subia a escada, pensei outra vez que ia vomitar. Só que não vomitei. Sentei 1 minuto e me senti melhor. Mas enquanto estava sentado, vi uma coisa que me deixou maluco de raiva. Alguém tinha escrito "foda-se" na parede. Fiquei furioso de ódio. Imaginei a Phoebe e todas as outras crianças lendo o que estava escrito. Iam ficar pensando que diabo significava aquilo, até que afinal algum garoto sujo ia dizer a elas, naturalmente tudo errado, o que queria dizer aquela palavra. E elas todas iam ficar pensando na coisa e talvez até se preocupando com aquilo durante alguns dias. Me deu vontade de matar o safado que tinha escrito aquilo. Imaginei que devia ter sido algum tarado que havia entrado escondido na escola tarde da noite para dar uma mijada ou coisa parecida e aí tivesse escrito aquilo na parede. Me imaginei pegando sacana em flagrante e batendo com a cabeça dele nos degraus de pedra até que ele estivesse todo ensanguentado e bem morto. Mas eu sabia também que não ia ter coragem de fazer um negócio desses. Sabia disso e fiquei ainda mais deprimido. Eu quase não tinha coragem nem mesmo de apagar o troço com a mão, para dizer a verdade. Fiquei com medo de que algum professor me pegasse apagando e pensasse que eu é que tinha escrito aquilo. Mas finalmente acabei apagando. Aí subi para o gabinete do diretor. Em suma, ele quer apagar o mal do mundo. É uma coisa impossível, né? Quer dizer, se ele não é o Salvador, né? O Cristo, né, em suma, e que ele não é, obviamente. Não sei também qual era a posição religiosa, vamos dizer assim, do Salinger, mas ele está longe de ser, né, está na condição de um salvador, né, de alguém que vai poder apagar o mal do mundo. É isso que ele quer fazer. Em suma, é um projeto impossível, é óbvio, né? É um projeto que ele nunca vai poder conseguir realizar. E é justamente a descoberta dessa impossibilidade, da impossibilidade desse projeto que ele tem na cabeça, de ser o apanhador do mundo, de ser o apagador dos pecados do mundo, tá entendendo? Ou o salvador da inocência da irmã dele, da própria inocência dele. Isso é o clímax da história. Opa, voltou? Voltou, gente? Acho que deu uma pausa aqui, voltou. Voltou? Voltou? Vamos lá. Essa consciência que ele tem de que ele não vai conseguir levar a cabo esse projeto, certo? De salvar, de apagar o mal, tá entendendo? Que há nele, ou que vai vir a afetar, né, necessariamente a irmã dele e todas as crianças, ele chega a essa conclusão e isso é o clímax da história. Esse é um momento em que ele... É um momento exatamente de crise dele, tá? E, ao mesmo tempo, o grande ponto de iluminação. E aqui tudo vai mudar, né? Lembra que no final do livro, né, ele acaba desistindo de fugir. Por quê? Ele acaba encontrando com a irmã encontra ele, ela pede para ele levar ela, acho que no Museu de História... Não, eu não sei, eles vão numa pracinha, eu acho que eles iam num lugar, acabam indo no outro, e aí tem um lugar lá que tem um carrossel, aí ela, quero andar no carrossel, aí ele vai lá, paga para ela dar uma volta no carrossel, ele acaba ficando com ela e desistindo de ir embora, né? E nesse momento, quando ele está passeando com a irmã, tá entendendo? Nesse momento que ele está passeando com a irmã, vendo ela brincar no parquinho, no carrossel, ele se senta e ele, pela primeira vez no livro todo, talvez, ele tem um momento de calma em que ele para e relaxa e tem um momento de
de estabilidade. E ele descobre que, apesar dos pecados dele, apesar do mal que há nele, ele consegue ainda assim cuidar com o amor daquela criança, olhar por ela. Ele não é simplesmente agora um adulto, ele não se transformou num homem, mas ele é um homem maduro. É um homem de verdade, é isso que ele acabou se transformando. Vamos ler essa passagem? Ela correu, comprou a entrada, né, do carrossel e pulou na droga do carrossel bem na horinha. Aí deu a volta toda até encontrar o cavalo dela e montou. Acenou para mim e eu acenei de volta. Puxa, aí começou a chover para burro, um dilúvio. Juro por Deus, todos os pais e mães, todo mundo correu para debaixo do teto do carrossel para não se molhar até os ossos, mas eu ainda fiquei ali no banco mais algum tempo. Me molhei para diabo, principalmente no pescoço e nas calças. Até que meu chapéu de caça me protegeu mesmo um bocado, mas acabei ensopado de qualquer maneira. Mas nem liguei. Me senti tão feliz, de repente, vendo a Phoebe passar e passar. Para dizer a verdade, eu estava a ponto de chorar de tão feliz que me sentia. Sei lá por quê. É que ela estava tão bonita, do jeito que passava rodando e rodando, de casaco azul e tudo. Puxa, só a gente estando lá para ver. Ele, em suma, teve um momento em que ele parou, ele se tranquilizou, ele teve um momento de iluminação em que ele viu, apesar dos meus pecados, eu consigo cuidar dessa pessoa, eu consigo ser, de certa forma, o apanhador para ela, apesar de tudo, entendeu? Quer dizer, ele não vai recuperar o Éden, a inocência perdida, mas ele pode sim ter um futuro, tá entendendo? Como um homem de verdade, como um homem maduro, como um homem que se importa, tá entendendo? E é isso que ele acaba vendo naquele momento, junto da irmã dele. Bom, alguns críticos discutem se houve mudança no personagem durante esse livro, certo? Se ele de fato mudou ao longo da história. O que vocês acham? Ângela, maturidade, exatamente. O que vocês acham, gente? Houve mudança no personagem? Ele evoluiu? Ele mudou? Ele era de um jeito e termina o livro de outro? Ou ele é a mesma coisa do início ao fim? O que vocês acham? Escrevam aí para mim. E aí, o que vocês acham? Ele evoluiu, Ângela. Ele evoluiu. Então, mas alguns críticos dizem não vem mudança. Gente, se não bastasse tudo que a gente leu e que a gente analisou até aqui, né? O autor ainda dá o toque final nas últimas palavras do livro. Vamos ler as últimas palavras do livro. O DB é o irmão dele, né, que foi visitar ele no hospital. Ele teve uma crise no final disso tudo que a gente leu, né? Evolução gigante, né, Nikele? Então, depois desse episódio com a irmã dele, ele provavelmente, né, quebrou, né? Em suma, se estilhaçou, né? Aí realmente foi o clímax dele. É o ponto em que ele, vamos dizer, deu aquela rachada. Foi para o hospital, os pais chegaram, não sei o que e tal. E aí ele no hospital, agora ele já está bem, né? Está conversando, a última página do livro, e ele fala, o irmão dele, o DB, me perguntou o que é que eu pensava sobre esse troço todo que acabei de contar. Eu não soube o que dizer. Para ser franco, não sei o que eu acho disso tudo. Tenho pena de ter contado o negócio a tanta gente. Só sei mesmo é que sinto, prestem atenção, gente, só sei mesmo é que sinto uma espécie de saudade de todo mundo que entra na história. Até do safado do Stradlater, que era um coleguinha dele, e do Ackley, que são dois babacas da escola. Por exemplo, acho que sinto falta até do filho da mãe do Morrice, que foi o cafetão que bateu nele. É engraçado, a gente nunca devia contar nada a ninguém. Mal acaba de contar, a gente começa a sentir saudade de todo mundo.
O que ele quer dizer, gente, com esse final desse livro? O que isso quer dizer? Notem, ele não sente mais a raiva do colega da escola, o bullying que ele sofreu, etc. Ele sente até saudade, ele, em suma, ele olha para os colegas com outro olhar, né? Quer dizer, notem, ele já está num outro plano, certo? Ele não está mais naquele plano que ele estava ali sofrendo, né, com as pessoas, tal, não sei o quê. Ele está num outro plano em que ele está de cima, analisando friamente, né, a própria vida dele, com discernimento, com maturidade, certo? Tem uma frase, eu não sei se é Harold Bloom que falou, tá entendendo? Acho que não, acho que é um outro crítico literário que falou o seguinte, que no final das contas o objeto de todo poema é o próprio poema. E a gente pode estender essa frase para dizer que no final das contas o objeto da literatura, no final das contas é a própria literatura. O ato de escrever a própria história dele foi o que o curou, certo? E ajudou ele a completar essa travessia de criança a adulto. Ele não podia, vamos dizer, ele não é o Cristo, ele não é o Salvador, né? Como a gente estava falando, né? Ele não pode salvar a humanidade, ele não pode apagar o pecado do mundo como ele apagou o foda-se da parede, né? Mas ele pode, de certa forma, se redimir, tá entendendo? E reprocessar a sua própria história, tá entendendo? E entender o sentido da própria vida, da própria existência, através da literatura e, no final das contas, através da escrita, né? que era uma coisa tão importante para ele, né? Lembrando que era a matéria em que ele era melhor na escola. Né? Então, de certa forma, a própria história que ele conta, né? foi o objeto que levou ele a superar, de certa forma, e entender isso pelo que ele passou, entendeu? E quer dizer, entender e, obviamente, né? Respirar aliviado, né? Aceitar, tá entendendo? Porque agora ele chega até a ter saudade. Por que ele tem saudade? Porque ele está em outro plano, tá entendendo? Ele já é adulto. Então, em suma, o livro é de certa forma um romance de formação, né? É um romance de iniciação, né? Quer dizer, é um romance clássico sobre a adolescência, sobre a passagem, né? da adolescência para a vida adulta, né? Mas uma visão muito pessoal, né? Muito bonita, né? do J.D. Salinger, né? Que, em suma, né? é um gênio, né? Escreveu um negócio desse com tanta graça, um livro tão engraçado, tão divertido, tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, tão profundo, né? E, em suma, isso é o que os grandes mestres fazem. Então, aqui fica as nossas palmas para esse gênio da literatura do século XX, né? Morreu no nosso século, aliás. Morreu em 2010, ele teve uma vida longa. Morreu morreu em 2010 com 91 anos de idade. Então fica nossas palmas para o J.D. Salinger. Gostaram, gente? Comentários, dúvidas? Esse livro é muito bom. Vou botar a foto dele aqui para vocês.